Eu acho que o Felipe Luiz vai botar time principal, mano. Eu também acho que ele vai mexer no campeonato. Ele vai poupar jogador. O Cebolinha não tem um contunde muito. E ele elogiou muito o Cebolinha na coletiva. O Cebolinha voltou a jogar aquele futebol que ia para a seleção brasileira. Mas ele tem. Então, o Cebolinha acho que é um cara que ele deixa fora. Quem tiver 100% vai jogar. Eu acho que tem o Arrascaeta ele não pode arriscar. Exatamente. Não pode arriscar. O Arrascaeta é o melhor jogador do Campeonato Arrascaeta Brasileiro. Torce o pé, não pode arriscar. Eu acho que o Alexandre também está naquela lista dos que não podem jogar a cada 3 dias. Pelo que ele falou, estou dizendo pelo que ele falou. Pois é, o Jorge Jesus colocaria Arrascaeta, Alexandre colocaria dentro da teoria. Não sei se o Felipe vai pensar a mesma acho coisa. Que ele vai decidir logo o que melhor ele tiver na mão, ele vai botar. Hein? Eu acho que põe. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Porque tem uma rivalidade com o Atlético muito grande. E o Atlético não vai ser jogo duro. Clássico. É uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Desde aquela decisão do Campeonato Brasileiro. O Zico e o Reinaldo, daquela coisa. Desde o jogo de Libertadores, que teve aquilo que o meu nosso querido amigo José Roberto Wright expulsou 5 jogadores, sei lá, não sei o que, uma coisa dessa assim. Criou-se uma rivalidade entre Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético, que é maior até do que a rivalidade entre os times estaduais. E o Atlético foi humilhado. Todo jogo Flamengo e Atlético é decisão para os dois, não interessa. Pela rivalidade. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Então, cadê? Agora mudaram, daqui a pouco o Caio Jorge briga. Eu ia mostrar, agora de mostrar o QR Code. Eu achei que vocês iam, porque tá aí, voltou. Quem ganha o teto da Libertadores? Ele já mudou. Flamengo, se vocês influenciaram, todo mundo votou no Flamengo. Olha lá. Flamengo 77,6, Palmeiras 22,4. Eu, pessoalmente, não acho que é isso. Não acho que é isso. Pela grandeza dos dois. Aí o QR Code. Vai ficar aqui, QR Code, você vai no QR Code, queremos seu voto e vamos acompanhando a pesquisa. A pesquisa é mó barata. Que mostrar o QR Code ali é legal. É difícil, cara. É difícil botar a mão ali. É o contrário, né? É o contrário. Eu sei disso. Mas vamos embora. Fácil é votar, gente. Vai lá e vota. Não, quero saber o Mauro Nava, que nem duvidaram do Miguelino, não falar quem vai ganhar. Eu ia pedir pro Galvão. Não, ao contrário, o Galvão. Você vai votar em quem? Porque você obrigou a gente a votar. Todo mundo falou que é equilibrado. Eu não tenho obrigação nenhuma de votar. Não tem nenhuma, né? Tá bom, então tá. Ninguém tem, todo mundo sabe que é equilibrado. No Flamengo também. Eu votaria, é por votar ali no momento. Gente, é difícil veja só, demais. os 5 votaram no Flamengo. O Palmeiras é tão favorito quanto o Flamengo. Claro. A diferença não é aquela. Não, a diferença aqui não é exagero. É um exagero. Eu acho assim, não tem favorito, os dois são iguais. Mas o Flamengo tem esses jogadores que eu destaquei. Pode ter que ter um lance aqui. Você lembra da decisão? São jogadores que decidem mais do que do Palmeiras. Essa é a grande diferença que pode dar o Flamengo. Sim. O resto é 50-50, é decisão. Você vê o seguinte, a última vez que Palmeiras e Flamengo, eu botei o Palmeiras na frente porque ganhou a Libertadores, a última vez que eles decidiram uma final de Libertadores, o Palmeiras ganhou. Certo? Mas ele fez 1-0, o Flamengo fez 1-1, o Flamengo estava pressionando para fazer o segundo gol. O Michael tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro. O Flamengo, o momento era do Flamengo. Aí um jogador do Flamengo escorregou, caiu sentado na bola. Hoje ele é um jogador importantíssimo do Palmeiras, o Andréas Pereira. Ele era um ótimo jogador no Flamengo. Mas aquele lance, a bola sobrou, o Palmeiras meteu um gol, se fechou, segurou e ganhou. E hoje ele é um jogador importante, que o Abel ontem disse na coletiva também, a falta que ele faz. Porque esteve fora desse jogo. E ele vai voltar. Nessa decisão, o Flamengo não chegou tão bem, você se lembra, era o Renato, foi jogar no Sul, teve problema no jogo com o Grêmio, a confiança, o ambiente não era tão bom como agora, né? Mas estava melhor no jogo para ganhar. Não, o jogo em si, por isso, mas não por isso chegou que eu tão bem, o momento agora ainda é melhor. Naquele momento, o Palmeiras talvez fosse o grande favorito. E fez 1-0, o Flamengo empatou, o Flamengo foi para cima. O Michael perdeu um gol cara a cara, ali perto da pequena área. Então é o momento. Gente, decisão de Libertadores. O Flamengo não foi campeão em 2019, estava perdendo do River Plate até os 43 do segundo tempo.
e dos 43 até os 47 meteu 2 gols, virou para 2-1 e foi campeão. Final de Libertadores, cara, Libertadores é um campeonato diferente, né, cara? É diferente. Completamente diferente. Uma decisão em um jogo é outro jogo completamente diferente. Você pode jogar o ano todo contra aquele adversário, aquele rival, você pode ganhar a maioria dos jogos, mas quando é uma final de um jogo só, o cenário muda, o comportamento muda, tem detalhes ali no jogo que só quem está lá dentro que sabe. Um nervosismo a mais, um medo de errar. Tem bola que às vezes você pega, você fica em dúvida o que fazer, a dúvida te mata. Você passou por isso em alguma decisão? Cara, você jogar decisão Você era mais cara dura, você ia pra cima. Não, eu ia pra cima, mas jogar decisão é aquele negócio. Eu era centroavante, né? Centroavante, assim, você fica esperando sempre a hora de fazer o gol. Quando você jogou a final lá Pelo Torino? Pelo Torino, que você jogou a final da Copa? Contra o Ajax. Eu fiz 2 gols na final. Você meteu 2 gols na final? Foi 2-2. Então, você está ali focado em fazer o gol. Aquela partida, por exemplo, estava difícil. O Ajax estava jogando melhor. Eu peguei uma sobra e fiz uma jogada de gol. 2 bolas. Então, o jogador tem que estar focado num jogo desse, não é, Vanderlei? Tem que aproveitar o momento. É foco. Você não pode errar a oportunidade que pinta para você. Eu sabia que a conversa de Libertadores seria fantástica. Porque eu acho assim, numa decisão, diferente, é uma coisa espetacular de se ver. Claro. Tem 2 coisas que funcionam, né? É o ganhar e perder. Né? Ganhar e perder. O que você tem que dar ênfase, tá certo? É que você tem que inibir o perder e reforçar o ganhar. Então tem a frase do medo de perder, tira a vontade de ganhar. Porque o jogador de futebol, quando chega uma decisão, ele está vendo o adversário do lado, ele vai mudando o comportamento, que você tá falando, eu quero fazer o gol, eu vou fazer o gol, eu vou ganhar. Então você tem que inibir essa coisa que vai te levando também. Na discussão que nós estamos tendo aqui, está todo mundo vendo. O jogador também está vendo. Claro. Então eles vão levando isso aqui, pô. E se tomar um gol? Se tomar um gol, como é que ele vai ter que fazer 2? Então você tem que incentivar na parte emocional o ganhar. Vamos entrar se fala assim, decisão não se joga, se ganha. Tem que estar com o espírito para ganhar. Não se joga, se ganha. Porque você vem inconscientemente aquele medo que dá de você. E o jogo, cara, só uma coisinha. Eu não joguei essa final, mas eu estava no banco e vi a final. Foi Bayern de Munique e Porto. Eu tinha voltando de cirurgia, estava ali. O Bayern de Munique era o grande favorito, o grande time. Como é o grande time da história? Você tinha feito cirurgia, não podia jogar e estava no banco? Não, eu fiz a cirurgia, me recuperei, fiz o teste na terça-feira e não deu para eu jogar. Mas você foi para o banco vestido de uniforme? Sim, eu e o Joari, estava no banco. Eu queria falar disso depois. Aí o que aconteceu, Vanderlei? O que aconteceu? Estava 1-0 Bayern de Munique. Porto nunca tinha ganho nada na Europa. Era um time... Sabe, o Benfica era o grande time de Portugal. Cara, o time foi para cima de uma tal maneira contra o Bayern de Munique, virou para 2-1, poderia ter feito o terceiro. Assim, foi uma coisa inacreditável para quem estava assistindo. Eu sabia que o nosso time era bom. Você treina, os caras eram bons. Claro. Mas, cara, a força de recuperação, o poder de superação daqueles caras foram impressionantes. E isso faz a diferença numa final, quando você, mesmo que o adversário seja... não é o caso aí, mas lá Bayern e o Porto ainda estava começando. Eu vi o jogo, eu estava com a seleção brasileira, na Islândia, na Finlândia, sei lá, uma coisa dessa. E aí, no hotel, vi o jogo e tinha um lugar da televisão do jogo, e todo mundo tava todo mundo torcendo pro Bayern, e tinha um gajo lá que gritava, vamos Porto, pra cima deles, era um cara só. Quando acabou ganhou o Bayern, ficou todo mundo em silêncio, ele gritou para todo mundo, falou um monte de bobagem. Era o torcedor do Porto que era um só. Vamos continuar falando de final? Vamos fazer o seguinte, vamos agora para a decisão do Campeonato Brasileiro. Vamos continuar falando de Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro ganhou, mas a briga do Cruzeiro está mais ali com o Mirassol, pelo terceiro lugar, mas ele chegou perto, se aproximou do Palmeiras. Já garantiu fase de grupos. Já garantiu fase de grupos, como o Mirassol também. Importantíssima. Como o Mirassol também, porque a gente tem que pensar o seguinte, neste momento, são 7 brasileiros, certo? O campeão da Libertadores não tem vaga garantida, Flamengo e Palmeiras não estão entre esses 7, então não precisa saber quem vai ganhar. Vai ter a 8ª vaga. Não. Contando com essa, né? Tá esperando a decisão se um time que tiver nesses 7 ganhar a Copa do Brasil.
que seria Cruzeiro ou Fluminense nesse A momento. Libertadores não conta? Não, eles já estão. Já se abriu para 7 por causa dela. É G7. Porque era só 6, Galvão. Era 4 mais 2. Já viraram 7 virou, porque não teve virou esses G8. 2. Então, não virou G8 por causa do que o Atlético perdeu. O Pode máximo virar são assim. 8, isso eu sei. Pode virar G7 caso o campeão da Porque Copa agora do tá Brasil. G7, eu imaginei que G8, a final G7 tá, já são. ficou na minha cabeça que G8, né? o ganhador da Libertadores tem que estar garantido no ano seguinte na Libertadores. Por isso que já abriu o G7. Então os dois se classificaram. No momento que os dois classificaram, abriu o G7. Tá Isso, certo. é isso. Está rigorosamente certo. Então vamos lá. Acabou? Deu Flamengo? Líder, cada vez mais líder. Vamos lá. O Flamengo tem 74 pontos, tem 22 vitórias e tem 50 gols de saldo. O Palmeiras tem 70 pontos, 21 vitórias e 29 gols de saldo. A diferença dos números é muito grande. Só não é muito grande nas vitórias, que é uma diferença de uma vitória apenas. E fala o seguinte: se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder do Grêmio, então o Flamengo é campeão. Tá certo? Sim. Mas tem uma outra situação que eu vou explicar aqui, porque se o Flamengo ganhar e o Palmeiras empatar com o Grêmio, o Flamengo é campeão. Só não pode entregar a taça porque não pode. É o campeão virtual. Saldo de gols. Por causa do... Vocês querem ver? Vocês pensaram nisso? Chega igual A de diferença pontos, é bom. igual de vitórias. É isso, igual de vitória, igual pontos. Olha só. O Flamengo tem 74, 22 vitórias, 50 gols, muda a página. O Flamengo venceria, então estamos contando o Flamengo venceu o Atlético, que é para terminar. Iria 77 pontos, com 23 vitórias, mais de 50 gols de saldo, porque para ganhar tem que fazer gol. Então não sei quanto, mais de 50 gols de saldo. O Palmeiras poderia chegar, não tem 77, mas ele poderia, vou explicar como isso acontece, aos mesmos 77 pontos. Continua com o mesmo número de gols, porque se empatar com o Grêmio. Então, eles ficariam assim: Flamengo 77, Palmeiras 77, se o Palmeiras ganhar os últimos 2 jogos e o Flamengo perder os últimos 2 jogos. Isso pode acontecer no futebol. O último jogo do Flamengo é lá em Mirassol. O Mirassol atropela todo mundo. Hoje meteu 3-0 no... Agora, no Ceará, agora há pouco. Ceará. 3-0 no... Mais um gol do Reinaldo, inclusive, lateral. Mais um ou 2? Mais 2. Não, mais 2. Mais 2. Mais 2. Um foi de falta. Eu vou falar uma Bonito coisa, ô Ancelotti. Tem que convocar o Reinaldo para a seleção, cara. Nós não temos lateral esquerdo. Estou certo ou estou errado? Eu acho que ele merecia a oportunidade, sim. Nós não temos lateral Não sei esquerdo. se agora, que agora já é a Todos última nós achamos que o convocação, Reinaldo era um né? jogador médiozinho. O cara, ele está entre os 5 melhores jogadores do brasileiro. pô. E sobrando fisicamente. Experiente, Fisicamente, ele tá- forte, bate tá bem na olhão. bola. Vai. Tá E muito qual é bem. o nosso grande lateral esquerdo no momento? Alguém me fala o nome, por favor? Não tem. Alguém me fala o O nome? Cruzeiro tem o Kaique, que é ótimo e nunca foi lembrado. E é bem mais jovem e joga demais. Kaique, lateral esquerdo. Eu não do gosto desse Cruzeiro. negócio de Agora, jovem, não. O Reinaldo, que nunca foi, e agora com 30 e tantos anos, a última chamada, acho bem difícil. Mas deixa eu terminar a Mas explicação enfim, aqui. não que não mereça pelo que está fazendo. Eu convocava para fazer esse jogo do próximo de março. Então, é isso. O Flamengo perdeu os 2 jogos. O Palmeiras ganhou os 2 jogos. Certo? Então, veja só, eles entraram dessa forma. O Flamengo chega a 23 vitórias, com 77 pontos, mais de 50 gols de saldo. Também não sei, porque se ele perder 2 jogos, pode diminuir um pouco. O Palmeiras chegaria aos 77 pontos, com as mesmas 23 vitórias, porque o Flamengo está com 22. Isso, nós estamos considerando a possibilidade dele ganhar do Atlético. E o Palmeiras, que tem 21 vitórias, ganhando as 2, chegaria a 23. Aí, o primeiro critério, pontos, empatou. Segundo critério, número de vitórias, empatou. Terceiro critério, saldo de gols. A diferença hoje é de 21 gols. E se acontecer isso, o Flamengo terá mais, no mínimo 22. Ganhando o jogo, para ganhar o jogo tem que fazer pelo menos um gol, né? Sim. Então seriam 22 gols a diferença. O Palmeiras teria que tirar 22 gols em 2 jogos. Eu fiz aqui uma conta maluca. Se o Flamengo perder os 2 jogos de 5-0
e o Palmeiras fizer ganhar um jogo de 5-0 e outro de 6-0, não alcança o Flamengo. Então, aí é que eu digo que se o Flamengo ganhar e empatar, não pode dar a taça e a faixa. Mas o Flamengo já é campeão. Tô certo, Lucha? Eu acho que o Abel fez essa conta. Hã? Eu acho que o Abel fez essa conta, mandou os reservas para Porto Alegre e ficou treinando o time. Eu fiz questão de mostrar essa conta porque as pessoas, mas se empatar, mas se ganhar, como é que é? Vamos ver o pensamento do Felipe Luiz, vamos ver o que ele tem para falar. Mas antes, segura aí. Não está certo essa conta feita, cara? É uma façanha que ninguém nunca viu em lugar nenhum, Luxemburgo. Você tem que descontar 21 gols em 2 jogos. Não, eu nunca vi, Galvão, chegar numa reta final de campeonato, 2 times disputando pau a pau e um ter 50 gols de saldo e o outro 29. Isso aí, a diferença é muito grande. Essa é a grande diferença do campeonato. Tá certo, Mauro? Não só tá certo, como eu acho que eles podem ainda chegar, Flamengo, principalmente passar dos 80, e a gente vai ter, somando os 3 primeiros, o que nunca teve na era dos pontos corridos há 20 e tantos anos. 80? Não, se somar os, 80 do Flamengo, 77 do Palmeiras, Cruzeiro vai chegar no CQ, a soma desses 3 primeiros colocados em número de pontos, nunca se teve. É impressionante o que está acontecendo. Aí que eu falo, a diferença está mostrando para nós aqui, que essa é a diferença do Flamengo. O Flamengo tem 50 de saldo, porque tem mais jogadores que fazem gol. Aquele meu time de 86, de 96, não era melhor do que 93. Mas ele fazia muito gol. Sim. Porque tinha muitos jogadores que faziam gol. Rivaldo, Ronaldo, Rivaldo, Miller, Luizão, Cafu, Roberto Carlos. Então, o Flamengo tem muitos jogadores que fazem gol. Por isso que o saldo vai aparecer aqui. Sim, porque os caras saem para um, só uma boa, saem para um, só uma boa. Lateral que faz gol. É complicado. Olha, cara. Terminou agora em Porto Alegre, o Santos conseguiu um grande resultado. Porque o Inter fez 1-0 e terminou 1-1. O Santos, com esse ponto, ele não sai da... Ele não sai da zona de rebaixamento. Vamos fazer o seguinte, nós temos gols, vamos botar lá os gols desse jogo. Alan Patrick e Barreal. Vamos embora, vamos ver os gols. Depois a gente volta no coisa. Esse é o primeiro gol, o VT tá meio doido, mas é o gol aí que jogou de futebol, meteu de peito e o Alan Patrick, belo gol, hein? Bela jogada, jogar de peito, de futebol. Quem fazia isso muito era Júnior. Aí tem os lances e a impressão que dava é que o Inter caminhava, olha, na trave, o Inter caminhava para... Olha só, olha. O Inter dava a impressão de caminhar para a vitória fácil. No primeiro tempo, 14 finalizações a 0 para o Internacional. Então, 14, e olha, e as chances. E as chances que teve. O goleiro é bom, né? Muito bom, mas vai somando as chances. Aí já é o segundo tempo. Barreal. E aí já é o gol do Barreal. Muito gol. E agora quem vai ganhar o jogo? Quem vai ganhar? O Santos tentar passar o Vitória, sair da zona de rebaixamento. Aí o Santos vai para cima. Aí a repetição do gol. Essa jogada de peito foi espetacular. Lei do ex, né? Alan Patrick. Não, Alan Patrick fez o gol. Então já era do Santos, lei do ex. Estou dizendo, Alan Patrick fez o gol. Estou dizendo o cara que passou de peito. Sim. De novo, olha só. Gente, já deu. Nós passamos tudo. Trave, bola. Nós passamos tudo. Essa foi a maior chance que teve. Duas bolas na trave. Fazer os 2-0. Depois você me passa a classificação, por favor, ali, daquela encrenca. Porque o Inter não saiu da encrenca. Resultado que não muda nada. Mas é bom pro Santos e ruim pro Inter. Não muda muita coisa, não. Não, deixa o Santos para a gente mais à frente. Vamos terminar essa história de Flamengo para mim. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Vamos embora. Sobre planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro no jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu também me machuquei muito, eu entendo muito sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passar. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo
que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo, não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Ele falou porque perdemos-lo, mas eu não esperava que um técnico da grandeza dele falasse perdemos, está entregue. Faltam 2 jogos, gente. 4 pontos, mas faltam 2 jogos. O Flamengo pode ter um jogo mais fácil contra o Ceará no Maracanã, mas joga contra o Mirassol e Mirassol. 3 jogos faltam. São 3 jogos faltam. 3 jogos. O jogo de amanhã, exato, obrigado, Mauro. São 3 jogos. Os 2 jogos de amanhã 9 pontos exclusivos. Aí, né? Tem 9 pontos em jogo. E a diferença é de 4. Para mim, ele estava falando para justificar de botar o time reserva. Eu acho que o perdemos é uma coisa, o tá entregue é outra. Eu vou muito na linha do Mauro, que nós estávamos conversando aqui fora. O tá entregue, ele vai falar das arbitragens, dos erros da arbitragem, ele vai justificar algum favoritismo de erros para o Flamengo, mais erros contra o Palmeiras. Eu acho que o entregue dele foi nesse sentido, porque senão não é coerente ele falar assim, no momento certo eu vou explicar como foi esse campeonato. No final do campeonato eu vou explicar, vou falar tudo. Atitude deplorável se ele está pensando isso. Ele está pensando que já vai perder, está preparando uma defesa, falar de arbitragem. Mas está parecendo conversa mole. Vai dar uma de Textor, está se sentindo derrotado. Vai dar uma de Textor, Bodão. Vai fazer que nem o Textor fez, depois falar, foi isso, foi o VAR, foi aquilo. Não é por aí, mas não é dele mesmo. Mas não é dele entregar, não. Agora, você tem razão. Quero ouvir a opinião de um grande técnico. A entrevista não foi estranha? Você tem 9 pontos para disputar. A torcida do Palmeiras é gigantesca também. Todo mundo quer ganhar um campeonato brasileiro, o Luxemburgo. São 2 entrevistas diferentes, né? O Abel está preparando uma defesa, mas não é de hoje. O Abel sempre se defendeu transferindo responsabilidade. Ele sempre transfere a responsabilidade dele para outras pessoas. Ele não assume que acaba o jogo, é o juiz, ou é o pênalti, ou ele vai expulso. Ele faz sempre uma situação que ele vai transferir. Então isso para mim não é novidade. Ele já está preparando uma situação. Mas não é legal. Não é legal. Eu não faço, nunca fiz isso. Mas agora ele falou, perdemos todo mundo, né? Mas eu estou falando contra a LDU. Sim, ele falou lá atrás. Nessa entrevista ele já quis, talvez por causa da outra. Dele. É porque o técnico da grandeza dele. Sim. Dirigindo um time da grandeza do Palmeiras. A história dele com o Palmeiras de vitórias, de quebra de recordes, etc. O jogo que todo mundo falou, o Palmeiras não vai chegar no final da Libertadores, porque tomou de 3-0 no primeiro jogo. Ele só se virar para cá para 3. O time virou e fez. Eu falei aqui, o Flamengo foi campeão da Libertadores até os 43 do segundo tempo, perdia de 1-0 do River Plate, que era um belíssimo time. E meteu 2 gols. O Gabigol meteu 2 gols. Sim. E o Flamengo virou para 2-1. Então, são 9 pontos a serem disputados. 9 pontos. Isso ele, eu já estou pensando como casa. Ele está armando para falar alguma coisa depois do campeonato. Armando para falar alguma coisa. Pareceu para mim, para ele pareceu. Não pode dizer, perdemos. E seria acabou. Uma repetição do que ele veio fazer. Isso me incomoda. Querer dar lição para os brasileiros, querer dar uma de europeu, que sabe tudo, que a gente é um bando de índio. Ele fala várias vezes isso. Pô, pelo amor de Deus, ele tem que lutar, fazer o time. Ele já entregou, levando o time em reserva lá. Está abandonando. Levou o time em reserva. Pode acontecer o contrário, mas ele mostra que abandonou. Mas esse negócio de ele ficar preparando uma defesa, falar da estrutura, do país, não sei o quê, de arbitragem, é muito chato essa hora. Eu acho ele que fala isso o tempo todo, é chato. Era hora de estar apostando que a diferença poderia cair para 1 ponto amanhã. Ele tinha que estar torcendo para ele lá ganhar do Grêmio. Vai ganhar para 1 ponto, o Atlético ganhar do Flamengo. Então. O que é o estranho. Era a hora, né? De estar apostando nisso. Do treinador que está de alto nível, né? Disputa competição de Isso não há dúvida. Não, treinador de alto nível, competição de alto nível. Nunca um treinador de alto nível que está disputando competição pode chegar e falar, está entregue. Não, só está entregue quando
estiver matematicamente entregue. Enquanto não estiver matematicamente entregue, você não pode chegar, até porque nós temos comandados lá dentro. O jogador de futebol recebe mensagem, todas elas por televisão. O cara vai estar ouvindo aquilo ali, quem vai jogar lá, tá certo? Mesmo que seja o reserva, já está entregue, o que eu vou fazer aqui? Está botando aqui porque já está entregue? Sábado vai ter outro lá? Estímulo que eu tenho, que tesão que eu vou ter para jogar esse jogo? Ele, claramente, não sei. Eu mandar um time reserva para lá e deixar os titulares aqui, que só depois de treinarem, para pegar o voo direto na quarta-feira, porque tem que chegar em Lima, tem que sair do Rio Grande do Sul. Os dois times têm que chegar na quarta-feira, para o jogo do sábado. Aí cada um tem seu campo de treinamento, tem tudo, é tudo organizado nesse sentido. Mas, vocês querem verem? Eu acho que a cabeça dele tocou na Libertadores. Foi tá difícil. O que eu acho é que o Palmeiras não pode desistir. O Palmeiras é muito grande. Desistir antes da hora. O Palmeiras é muito grande. Claro. Ô, Galvão, a entrevista é uma das coisas mais importantes que tem na relação nossa de futebol. Aí manda mensagem. Você não consegue ir na casa do torcedor do teu time mandar recado a cada um, né? Você manda através da imprensa, né? É muito complicado quando você faz isso aí. O treino, ele pode armar diversas situações que ele queira armar para mandar mensagem, mas nunca vai mandar para o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, está entregue, nunca vai mandar. Você não pode. Você pode até criar uma situação. Foi o que ele fez. Você pode até criar uma situação interna de conversar internamente com o seu grupo de trabalho, deixar tudo decidido, olha, vamos fazer isso aqui, mas vamos pro pau, vamos lá, para fora você não fala isso, você tem obrigações, você tem uma série de coisas, então aqui nós estamos discutindo a entrevista dele, pô. Tá certo. A entrevista dele, então você não... O que ele vai responder amanhã, falar, nem acho que é o mais provável, não acho, tá? Mas não é impossível o Flamengo perder pro Atlético e de repente ele ganhar do Grêmio, ainda mais se ele levasse o time todo. Aí ele vai responder o quê? Amanhã, depois de uma coletiva, se ele ganhar de 1-0 do Grêmio e o Atlético ganhou de 1-0. Vão perguntar direto, tá entregue? Já acabou? E aí? Acho que nem é o mais provável que aconteça como resultado. Se o Flamengo empatar com o Atlético e ele conseguir a vitória, já é para 2 pontos. Pois é, então. Eu acho que o time da grandeza do Palmeiras não pode dizer, acabou. Não é só isso. Da hora, né? O jogador de futebol, quando ele foi jogador, virou treinador e seguiu a mesma coisa. A gente aprende a ser competitivo garotinho. Você não aprende a estar entregue. Você não aprende a desistir. É duro isso. Você não aprende a desistir. Jogador de futebol, dentro do campo, você está perdendo de 4-0 e você está achando que vai lá, vai fazer 1, vai fazer 2, pode empatar. Não existe a desistência dentro de um atleta de competição. Não existe. Você pode perder, mas você nunca está desistindo da luta. Não existe. É incompatível você passar uma mensagem dessa para um time de futebol ou para uma torcida. O jogador cresce competitivo. Ele aprende a ser competitivo, não aprende nem a perder, né, Vanderlei? Não aprende a perder, nem muito menos a desistir. Quer saber uma coisa? Eu acho que esse time reserva do Palmeiras amanhã está com a faca nos dentes. Os jogadores, porque ele diz que entregou e bota os reservas para jogar. Os reservas vão dizer, então nós não valemos nada. Nós não valemos nada, tá certo? Formação na base, como eu falo, na base você forma o jogador para ser profissional e o vencedor. Você tem que vencer. Só formar, não, você tem que formar e vencer. Na base a gente vai ter que formar e tem que ganhar. Eu analisando o comportamento do Abel, tem uma discussão com ele a nível de comportamento, assim, né? Eu acho, olhando a entrevista, eu acho que ele está apostando tudo na vitória da Libertadores, tá certo? E vai tirar o título brasileiro, desmerecendo o título, já estava entregue, então me foquei no título aqui. Só que ele esquece o seguinte, as cobranças do Palmeiras, tá certo? As brigas que ele teve com a torcida, direcionado para a torcida, uma série de coisas que criou desconfortável. Se ele perde a Libertadores e perde o Brasileiro, não é bem assim como é que ele está entregue, não. Muda toda a situação. Eu acho que ele se encurralou dando essa entrevista. Porque assim, ele se encurralou. Ele só tem uma saída. Ele passou a ter a obrigação de ganhar a Libertadores. Ganhar a Libertadores é a única saída que ele tem do jeito que ele se desmerecendo outra competição que já está fora. Então ele está armando uma situação que eu acho que na entrega ele já está armando uma situação que ele vai. Ele tem que ganhar a Libertadores. Se ele perder o Brasileiro e perder a Libertadores, vai dar um problema sério. Não vou estar dizendo briga, violência, nada disso. Estou falando de cobrança. Mas Jorge está me dizendo aqui. A jogada dele também botou todas as fichas na Libertadores. É isso que nós estamos dizendo, Mário Jorge. Só que se ele perder Libertadores e o Campeonato Brasileiro depois de falar isso, eu quero ver ele continuar lá.
como é o futebol brasileiro. Ele se encurralou. Eu vou falar bem, é uma discussão que a gente tem sempre aqui, né, casal, de estrangeiro brasileiro, né? Se fosse um brasileiro, eu estava fora há muito tempo. É que ele tem uma presidente que segura a onda. Ele tem uma presidente forte que segura a onda. Não, ele tem um passado recente que segura a onda. Mas também tinha, Casão. Também tinha, Casão. O Palmeiras é o time de grandeza. E ele se transformou no grande técnico do Palmeiras. Eu também tinha. Ele tem uma presidente que as entrevistas ruins dele, ela segura a onda, ela já entrou, está renovado o contrato dele, quando estava todo mundo questionando ele. Não, já está renovado o contrato. Isso é muito importante para quem está lá. Por isso que ele dá essa entrevista aqui, sabe, mas eu não sei, estou falando assim, conhecendo o Palmeiras, a história do Palmeiras, se ele perde a Libertadores, se perde o Brasileiro, com todo o ambiente que está meio criado lá atrás, eu não sei se ela consegue segurar, eu não sei. Ela já falou que ele é o maior técnico da história do Palmeiras está entre os maiores. Eu estou dizendo que eu estou na história do Palmeiras. Realmente ele é o técnico que custou pra caramba no Palmeiras. Tem que reconhecer isso. É mérito Você ganhou muitos títulos com o Palmeiras. O Hélio, saudoso, Oswaldo Brandão, ganhou tantos títulos com o Palmeiras. Então, ele está nos números, os números estão por ali. O trabalho dele é gigantesco, porque ele mesmo deu uma entrevista outro dia. Primeiro time grande que ele pegou. Mas ele disse, atravessei o Atlântico sem saber o que encarar. Porque ele tinha dirigido o Braga, não é isso? Ele começou dirigindo o segundo time do Braga. Ele veio da Grécia para cá. Depois dirigindo o Braga. Depois foi para um time. AOK, ele estava no AOK. O time meia-boca da Grécia. E de lá veio para cá. Ou seja, quando ele jogou no Palmeiras, é o primeiro time grande da vida dele. Não, sim. E ele foi um espetáculo. Mas deixou isso para lá. Vamos agora falar do Flamengo. Vocês viram a entrevista do Felipe Luiz? Eu quero para terminar o Palmeiras, esse negócio de Libertadores. Nós temos uma imagem. Você veja como a coisa está para cima da Libertadores. Bodão, nós estamos há mais de 50 anos nessa vida. A gente sabe os detalhes. Sim. Vou te mostrar uma imagem agora e quero ver o que você vai falar. Coloca a imagem para mim. Olha só. Olha lá. Olha aqui. A bola do Campeonato Brasileiro está com aqueles jogadores que estão lá. O Vitor da final da Copa da Libertadores. A grande estrela do ataque já está com a bola de lá. Não sei se é um contrato que ele fez, não sei se é um... Foi Não, isso é assim mesmo que funciona. Assim mesmo, se você vai jogar Libertadores, treina com a bola da Libertadores. Se você vai jogar Brasileiro, você já treina a bola brasileira. Ele tirou uma foto com a bola. Eles estavam treinando com a bola brasileira. Mas o Vitor Roque deu uma declaração dizendo que já está com a cabeça na Libertadores. Ele falou isso. Não, isso é a imagem do treino de hoje. E o Vitor Roque, e o Flaco, e o Gomes, eles não viajaram. 11 jogadores. O goleiro não foi para Porto Alegre. Amanhã não vai jogar o Carlos Miguel. Amanhã não vai jogar o Gomes. Amanhã não vai jogar o Vitor Roque. Esses todos, 11. Você olha, dá exatamente uma escalação. O Felipe Luiz levou todo mundo para Minas. O que você quer dizer da foto? Eu quero dizer que ele para mim, a questão do entregue está aí, ó. São duas competições. Aqui vai o time fraquinho, aqui vai ficar o time forte. Até a bola que estão. É isso que ele está falando. Está deixando claro. Dividiu. O reserva é aqui e o titular nós estamos preparando para a Libertadores. E o Felipe, ao contrário, falou: estou pensando no Atlético. Eu estou pensando no Atlético. Por isso, repito, é lógico que acho. Mas vocês viram o Felipe falar? Eu já me contundi muitas vezes. Eu sei que o jogador, num jogo que pode ser decisão, vai se integrar de corpo e alma, mais ou menos foi isso que ele falou. Sim. Então pode se machucar. Ele também vai preservar o time. Mas não vai pôr 11 reserva. Não vai pôr 11 de jeito nenhum. Mas vai preservar o time. Não vai, não. Até porque ele tem alguns jogadores que os reservas são muito bons, tá certo? Ele tem mais material humano na mão do que o Abel fazer isso. Eu acho que vai poupar do jeito que ele fala na entrevista. Vocês sabem que tem aqueles jogadores que não aguentam, né? Não dá para jogar todos três jogos e tal. Vai seguir aquela rotina lá, jogadores que ele pouparia normalmente, mas muito menos do que o Palmeiras, que o Palmeiras já definiu, deixou aqui o time que vai jogar Libertadores e levou um time reserva para jogar contra o Grêmio. Vamos ouvir de novo o Felipe, prestar atenção nas palavras dele, quer ver? Sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro no jogo da terça-feira. Portanto,
com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu também me machuquei muito, eu entendo muito as sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias. É um ou outro que fica de fora, Galvão. É um ou outro. Não vai botar a Arrascaeta para jogar. Não vai botar o Cebolinha para jogar. Não vai botar o Alexandre para jogar. Sei. Não vai. Quem tiver bem vai São jogadores que ele mesmo não estava nesse trecho, mas ele disse: tem jogadores que não podem jogar de 3 em 3 dias. Aí isso é outra história, mas aí não é por causa da decisão. Mas eu acho que ele vai botar o que tiver bem, que o departamento lá... falou, tá bem, vai fazer. Fisiologia e médico disser... É o jogo todo mundo quer sempre. Não, mas é diferente. Mas a postura dos técnicos agora, é completamente diferente. Isso é clichê, né? Que a gente já sabe que isso aí. Tudo que ele está falando ali é meio entrevista para a imprensa mesmo. Que você dá e você fala para de coisa ali. Não existe nenhum técnico e nenhum jogador que tem um jogo hoje decisivo. Tá certo? Tem um jogo aqui e sábado tem um jogo da decisão importante que você vai dizer, só estou focado aqui. Você fala para fora. Mas você está pensando ainda na escalação do time, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, estudando o adversário, seus companheiros de comissão técnica. Está todo mundo achando, ele falou, tá legal, está mandando recado, tem que pensar nesse jogo, que não sei o quê, mas você não consegue dizer que não pensa. Até porque você tem muito tempo para trabalhar isso aí. E vai trabalhar as duas competições. Entendeu? Vamos ver a classificação, como é que tá? Para ver, é importante a briga, tem briga na Libertadores, então a coisa tá feia lá embaixo no Z4, de quem vai cair e quem vai sobrar. Vamos lá. Então, a gente tem Flamengo com 74 pontos, todo mundo ali tem 35 jogos agora. Pô, finalmente, pelo menos aí. Pelo menos aí. Não é total, mas pelo menos Não é, mas são 2 times, acho que. Sim. Só 2 times que não tem, porque o Atlético e Fortaleza. Não jogaram ontem nem hoje. O Fortaleza e o Atlético Mineiro, porque o Atlético no sábado decidiu o título da Sul-Americana, infelizmente perdeu. São Paulo não ganhou de novo. Não só para lembrar, foi só para lembrar de passagem. Mais uma vez não foi campeão. Então, esse jogo ficou para frente, pro dia 30, se não me engano. Domingo. Dia 30. 31 não dá, gente. Porque novembro. 30. Domingo que vem, domingo agora. Que eu tô fazendo, falando 31 no meu ouvido. Domingo. Novembro, botaram um dia mais de novembro? É dia 30. É dia 30. Domingo, é uma brincadeira. É uma brincadeira que eu fiz. Mas, então, vamos lá para a escalação. O Flamengo tem 74 pontos, o Palmeiras tem 70 pontos, o Cruzeiro tem 68. Está 6 pontos atrás do Flamengo, eu duvido que o técnico do Cruzeiro diga que entregou. Duvido. E festejou ontem a classificação para a Libertadores. Já o Cruzeiro faz uma grande campanha. O Mirassol é um espetáculo. Na cola, olha lá. Eu me apaixonei pelo Mirassol nesse campeonato. É um espetáculo. Está lá na cola, 63 pontos. Ele está em 4º lugar. Ele está 5 pontos na frente do Botafogo. Que está assim. Não, a Libertadores já estava garantida. A Libertadores já está garantida. Aqui, 48 pontos tem o São Paulo na 8ª posição lá. O Mirassol tem 63, está 15 pontos na frente, só tem 9 para jogar. Não, por enquanto a diferença é contra o Fluminense. A vaga ainda não está acertada. Não, Mauro. A 8ª é que conta. Porque ali, se o Fluminense chega na frente dele, mas ele chega na 7ª vaga, ele está na Libertadores. A conta a ser feita é com o 8º. Então ele tem 15 pontos de diferença. Eu estou dizendo que eu acho que o Mirassol talvez já esteja, o que vocês acham? Na fase de grupos, são 5, né? Na fase de grupos. Então, ele tem 63 pontos. E o São Paulo tem 48. Ele está 5 atrás do Cruzeiro, gente. Ele pode brigar... Não, a fase de grupo, né? A fase de grupo é com o 6º. É o Bahia, com 56. A disputa do brasileiro ele está 7 pontos na frente do Bahia. Ele já está na fase de grupos. Não, e está brigando pelo 3º lugar com o Cruzeiro. Mas ele já está... A conquista hoje foi de estar não só na Libertadores, está na fase de grupo. Bodão, é fantástica a campanha do Mirassol. Fantástico, inédito. Um time do interior, estreante, chegar, fazer
uma carreira tão brilhante. E não é só pontos, é a qualidade do futebol. É todo jogo, futebol jogado, futebol de passe, futebol de triangulação, futebol bonito. Ele futebol joga assim, bonito. foi 3-0. Joga fácil. E o Reinaldo fez 2 gols, todos falando dele, fez 2 gols hoje o Reinaldo. Fez um, agora estou dizendo que fez um. Eu vi um de falta, no 2-0 foi dele. Vocês falaram 3, eu não acompanhei, Ele foi a gente o veio segundo. pra cá. É. Ah, tá, Begueba, Reinaldo e Alisson. E o Alisson. Então ele fez um e um gol de falta. Então, vamos lá. Mirassol tem 30, o Botafogo tem 58. O Botafogo, ele tá 58 para 48 do São Paulo ali, porque ele pode perder a vaga para o Bahia e pode perder a vaga para o Fluminense, mas ele fica em 7º. Por isso que eu digo que tem que contar com o Itaú. Já está na Libertadores o Botafogo. Na pré, pelo menos. Na pré-Libertadores ele já está. Aí o Bahia com 56 pontos, ele tem 8 pontos na frente do São Paulo. Está faltando 1 ponto para o Bahia estar garantido na Libertadores. E o Fluminense tem 55, que joga com o São Paulo. Olha o confronto. Olha o confronto. O São Paulo jogando tudo para tentar brigar nas últimas, mas mesmo assim, se o São Paulo vencer, vai a 51, ainda fica 4 pontos atrás, ficaria com 2 rodadas. E o Fluminense, o Fluminense, se ganhar, vai a 58 pontos, em cima de 48, está classificado. Galvão. E assim estamos. Aí então o São Paulo 48, o Bragantino 45, Corinthians com 45, esses já não. Não, essa briga aí é interessante, Galvão, porque, repito, se o Cruzeiro, que já está lá dentro, ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil, ou o próprio Fluminense, que já está lá dentro, ganhar, abre essa 8ª vaga. Tem Fluminense e Cruzeiro. Que estão, por enquanto, olha lá, o Fluminense está em 7, o Cruzeiro está lá dentro. Se eles ganham a Copa do Brasil, abre essa 8ª vaga. E aí entra essa briga, ó. São Paulo, Bragantino, Corinthians, quem vem O São Paulo atrás. está direto mais na briga ali, mas o Bragantino está 10 pontos atrás do Fluminense e o Corinthians está 10 pontos atrás do Fluminense. Sim, aí a briga é grande Só aí que para a essa briga 8ª. passa a ser entre eles. Entre eles pela 8ª Pela a vaga. posição ali do São Paulo. O campeonato, Sim, exatamente. O campeonato está analisando tudo que vocês estão falando aqui. Vai ter uma briga. Botafogo, Bahia e Fluminense. Estes vão brigar para ver quem vai ser o 5º direto. Isso. Tá certo? Esse vai ser a briga ali. São Paulo, Bragantino e Corinthians vão brigar ali com coisa para Tem mais gente embaixo ali, hein? É que nós estamos. Tem um atleta. O que nós estamos vendo aqui. Até ali, mas tem mais gente. O que nós estamos vendo aqui. Sim. Esses vão brigar pela pré-libertadores. Existe uma coisa que. Uma coisa é você entrar direto, você não tem jogo nenhum. A pré-libertadores é uma pré-libertadores. Libertadores, você está na Libertadores. A pré-libertadores, você vai ter que jogar mais jogos. São 2 jogos para você poder ir para a Libertadores. Então, é muito importante frisar isso aqui. Não está dentro da Libertadores. Vai ter uma pré-Libertadores, são 2 jogos a mais. O Corinthians, o Bragantino, etc., eles têm chance da classificação se o Cruzeiro ganhar, porque o Vasco não está. Fluminense. Fluminense. Cruzeiro ou Fluminense. O Vasco e o Corinthians não estão nessa faixa. Não estão. Galvão, olha a importância do jogo para o Atlético Mineiro também. Mas que Fluminense, nós vamos fazer os 2 jogos dia 11 e dia 14 na Amazon Prime. Vamos fazer. E depois vamos ficar esperando se a gente vai para Belo Horizonte ou se a gente vem para São Paulo para a final, porque a grande final está marcada para o Rio, porque foi o sorteio, a grande final está marcada para o Rio. Galvão, olha a importância do jogo para o Atlético Mineiro amanhã também contra o Flamengo. Ele está com 34 jogos, ele tem um jogo atrasado com o Fortaleza no domingo, acabamos de falar. Se ele ganha do Fortaleza, ele vai para 47, ele pula passa na frente do Corinthians, passa na frente do Bragantino e cola um ponto do São Paulo. Passa na frente deles em relação. Não, um ponto do São Paulo, a briga pelo 8º. Todo mundo tem. Eles têm 34, eles estão completando 35. Você tá certo? Ele fica um ponto pela briga do 8º lugar. Ou seja, ganhar do Flamengo amanhã para ele também é muito importante. Pela briga do 8º, se tiver o 8º. Se tivesse, né, Fluminense ou Cruzeiro. Mas todo mundo vai ficar ali naquela boca, porque para entrar no 7º não dá. Ali é o tal Fluminense, é muito difícil para eles chegarem. Então, esperança de Vasco, Corinthians, Bragantino. Depende da Copa do Brasil. Se Vasco ou Corinthians, um dos 2 for campeão. Aí não tem. Peraí, rapaz, não é Vasco Fluminense. Se Vasco ou Corinthians, ele fala demais. Se Vasco ou Corinthians
se ganharem a Copa do Brasil, não abre a 8ª vaga. Não abre porque eles não estão lá em Nesse cima. momento, se Cruzeiro ou São os Fluminense... dois improváveis finalistas Se até Cruzeiro agora, né? e Fluminense ganha, um dos dois ganhar, abre-se a 8ª vaga. Claro. Porque eles estão posicionados entre os classificados ali. Fazer essa conta tem que eu contar direitinho. Então o Atlético Mineiro está em 11º, o Grêmio está em 12º, o Vasco está em 13º, esses estão ali para Libertadores. Para Libertadores da América. O Ceará tem 42, o Internacional, se tivesse vencido hoje, estaria com 43, já podia respirar, porque o Santos tem 38. Então vamos ver lá, olha o tamanho da encrenca. Olha o tamanho da encrenca. O Vitória tem 39, se o Santos tivesse ganhado o jogo, passaria a 40. Sairia momentaneamente. Mas também, se o Inter tivesse feito mais 2 gols naquele meio tempo, cara, aí tinha perdido, aí o Santos estaria com 37 pontos. Né? E o Fortaleza tem 34, o Juventude tem 33, o Sport já está rebaixado com 17, o Juventude vai jogar com o Santos. É um jogo direto, que se chama um jogo de 6 pontos. Fortaleza um jogo a menos, né? Fortaleza tem um jogo a menos. Que é contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro. Fortaleza pode ir, joga em casa, pode ir a 37 e encostar na briga ali. Mais encrenca para o Santos. E o Juventude pode ir a 35, porque a penúltima rodada, o Santos vai lá na Serra, no Rio Grande do Sul, jogar com o Juventude em casa. Então, amigo... Tá difícil. Tá, a briga é complicada pra caramba. Até o final.